Bom, então vamos falar de pronome. Pronome é a palavra que se usa no lugar, né, do nome. Ela é utilizada, né, como um processo aí anafórico ou catafórico para evitar a repetição de palavras. Lembrando que processo anafórico, o pronome, né, irá se referir ao termo anterior. O processo catafórico irá se referir ao termo posterior. Então, aqui é o nosso foco, né, para os pronomes pessoais. Nós temos os pronomes pessoais, caso reto, né? O pronome pessoal do caso reto é aquele que aqui na sentença exerce a função de sujeito ou predicativo do sujeito. Então, eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles, elas. Então, os pronomes retos, tá? São os pronomes que substituem o sujeito ou predicativo do sujeito, tá? Eles estão ligados ao sujeito. Então, nós lhe ofertamos flores, tá? Então, basicamente, os pronomes retos são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Estes pronomes não costumam ser usados como elementos verbais na linguagem padrão. Frases como vi ele na rua, encontrei ela na praça, trouxeram eu até aqui, comuns na língua oral cotidiana, devem ser evitadas na língua formal escrita ou falada. Na língua formal, devem ser usados pronomes oblíquos correspondentes. Vi-o na rua, encontrei-a na praça, trouxeram-me até aqui. Há também essa omissão, né? Quando o verbo está flexionado, e aí eu não preciso colocar o pronome pessoal no caso reto, porque o verbo, com a flexão dele, já dá a entender que tem um pronome ali, tá? Que tem um sujeito ali. Bom, pronome oblíquo basicamente o pronome reto ele é bem tranquilo de ser usado, tá? É só você saber flexionar ele de acordo com o número, né? Então, ele é bem mais tranquilo do que o pronome oblíquo. O pronome oblíquo eu tenho algumas regrinhas, tá? Então, o pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que, na sentença, exerce a função de complemento verbal, objeto direto ou indireto, ou complemento nominal. Então, ofertaram-nos flores. Nos, né, objeto direto, objeto indireto. Os pronomes oblíquos sofrem variação de acordo com a acentuação tônica que possui, podendo ser átonos ou tônicos. Então, nos, nós, tá? Tem essa variação. São chamados de átonos os pronomes oblíquos que não são precedidos de preposição, possuem acentuação tônica fraca. Então, ele me deu um presente. Então, os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, alhe, nos, vos, se, os, as, leis. Então, esses são os átonos, né? Todos os pronomes oblíquos, né, são eles. Me, comigo, se, consigo, o, alhe, os, as, leis, né? Nós, conosco, vos, convosco, os, as, leis e se. O pronome lhe é o único pronome oblíquo átono que já se apresenta na forma contraída, ou seja, houve união entre o pronome o ou a e a preposição a ou para. Por acompanhar diretamente uma proposição, o lhe exerce sempre a função de objeto indireto na oração. Então, o lhe é sempre designado, né, para alguém ou a alguém. Então, eu
Eu lhe dei um presente. Eu dei um presente a ele ou para ele, tá? Então, ele já tem ali na sua composição, ele já tem uma preposição ali dentro. Os pronomes me, te, se, nos, vos podem tanto ser objetos diretos como objetos indiretos. Os pronomes o, a, os, as atuam exclusivamente como objetos diretos, ou seja, sem preposição. Pronome oblíquo tônico são sempre precedidos por preposições. Em geral, as preposições a, para, de e com. Por esse motivo, os pronomes tônicos exercem a função de objeto indireto da oração. Possui acentuação tônica forte. O quadro dos pronomes oblíquos tônicos é assim configurado. Primeira pessoa do singular, eu. Mim, comigo. Segunda pessoa do singular, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Observe que as únicas formas próprias do pronome tônico são a primeira pessoa, mim, e a segunda pessoa, ti. As demais repetem a forma do pronome pessoal do caso reto. Basicamente, o que muda é o mim e o ti. As outras, a variação é basicamente a mesma do pronome pessoal do caso reto. As preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca do pronome do caso reto. Nos contextos interlocutivos que exigem o uso da língua formal, os pronomes costumam ser usados desta forma. Não há mais nada entre mim e ti. Não se comprovou qualquer ligação entre ti e ela. O eu, basicamente, ele designa através do verbo. Então, quando eu utilizo um verbo, tá? Eu coloco o pronome eu. Quando eu utilizo relação de dois pronomes, eu coloco mim, tá? A combinação da preposição com e alguns pronomes originam as formas especiais: comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Tais pronomes oblíquos tônicos frequentemente exercem a função de adjunto adverbial de companhia. Então, ele carregava o documento consigo. E aqui, o pronome possessivo também, tá? Que tá na prova. Que é muito tranquilo, tá? Muito, muito de boa. Então, o caderno é meu possuidor. São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, possuidor, acrescentam a ela a ideia de posse de algo, coisa possuída. Então, aqui temos primeira, segunda e terceira pessoa do plural e singular e suas variações, tá? A forma do possessivo depende da pessoa gramatical a que se refere. O gênero e o número concordam com o objeto possuído. Então, há concordância entre eles, tá? Então, os pronomes possessivos também podem indicar outros segmentos. Podem indicar afetividade, cálculo aproximado, atribuir valor indefinido ao substantivo. Podem também ter uma função de pronome de tratamento, podem referir-se a um substantivo. Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos átonos assumem valor possessivo. Então, o lhe também pode designar um pronome possessivo, tá? Não há muita regra para o pronome possessivo.
A única regrinha mais ou menos que a gente usa, né? É tipo segunda pessoa, teu, primeira pessoa, meu. Então se designa, né? Basicamente isso, que é super tranquilo. Uma coisa que eu queria falar é sobre, não tá aqui, né, no material, mas eu vou falar para vocês sobre colocação pronominal, tá? Então, por favor, eu quero que vocês anotem. Caso eu esteja falando muito rápido, gente, vocês voltem o vídeo um pouquinho, tá? Então, assim, a colocação pronominal, eu tenho a próclise, ênclise e mesóclise, né? Próclise antes do verbo, ênclise depois do verbo, mesóclise entre o verbo. A regra é sempre utilizar a próclise, tá? Só que em alguns aspectos eu não posso utilizar a próclise. E aí eu uso mais a ênclise. Então, os aspectos que eu não posso utilizar a próclise e eu utilizo a ênclise. Orações iniciadas com verbos. Então, uma oração. Me viram na rua. Me viram na rua. Eu não posso utilizar uma frase, iniciar uma frase, um período, com um pronome. Com um pronome pessoal, tá? Do caso oblíquo, tá? Eu não posso utilizar. Então, eu utilizo com o verbo. Então, viram-me na rua. Então, nesses casos em que eu estou iniciando uma frase, eu não posso colocar o pronome oblíquo, tá? Então, eu coloco o pronome oblíquo depois do verbo. O pronome oblíquo não pode iniciar a frase antes do verbo, e sim depois do verbo. Então, ficaria viram-me na rua. Quando tem orações imperativas afirmativas. Então, quando tem uma questão de mandar, tá? Eu não posso falar se sente agora. Eu tenho que falar sente-se agora. Então, uma frase imperativa afirmativa. Orações reduzidas do gerúndio, tá? Então, o jovem reclamou muito, comportando-se como uma criança. Eu não posso falar se comportando, tá? Geralmente, quando tem um gerúndio, eu coloco o se, tá? O se ou outro pronome oblíquo depois do verbo, tá? Depois do gerúndio. E as orações reduzidas do infinitivo. Então, dizer, eu não posso. Espero te dizer a verdade. Eu preciso falar dizer-te. Convém dar-lhe autorização. Eu não posso falar convém lhe dar autorização. Eu tenho que colocar depois do verbo. Então, reduzida de infinitivo e reduzidas de gerúndio, as duas questões, né, de formas nominais aí de redução, eu tenho que utilizar a ênclise, tá? A próclise, ela é muito mais utilizada. Então, a regra sempre coloca a próclise. Mas se tiver algum desses segmentos da ênclise, eu não utilizo a próclise. Então, a próclise é utilizada em palavras negativas. Então, não te quero ver nunca mais. Então, o T aí, né? Antes do verbo querer. Conjunções subordinativas. Então, quando tem conjunções, embora, conforme, logo. Pronomes relativos, quando tiver algum pronome relativo aí, qual, que, cujo, onde. Pronomes indefinidos, alguém, todos, poucos, tá? Pronomes demonstrativos, frases interrogativas. Então, quem me chamou? Eu também utilizo a próclise, tá? Frases exclamativas, preposição em mais verbo no gerúndio. Eu falei, né? Gerúndio sempre utiliza a ênclise, né? Porém, se o gerúndio vier acompanhado pela preposição em, utiliza a próclise, tá? Então, aqui, ó, em se tratando de uma novidade, tratando, né? Em se tratando,
eu utilizo a próclise, tá? Então, o C vem antes do gerúndio, porque eu comecei ali com a preposição em. Mas, quando não tem preposição em, utiliza a ênclise, tá? E advérbios. Quando tem advérbios, coloca. A mesóclise, ela é muito menos utilizada, tá? Ela só é utilizada quando o verbo estiver no futuro do presente do indicativo ou futuro do pretérito do indicativo. Fora isso, não. Então, galera, a regra sempre utiliza a próclise. Porém, iniciou a frase. Tá começando a frase. A frase é imperativa afirmativa. Tem verbo no infinitivo ou tem no gerúndio, você coloca a próclise. Se não tem nada disso, você coloca a ênclise, tá? Se não tem nada disso, você coloca a próclise. Então, a regra é sempre colocar a próclise, mas, né, você precisa analisar ali algumas questões. Então, galera, é basicamente isso, tá? No livro também tem essa questão de colocação pronominal. Na aula que tivemos de pronomes já tinha falado sobre isso para vocês, mas quis falar mais um pouquinho aqui, tá? Para vocês ficarem cientes. Então, boa prova, atenção, tá? Leiam direitinho, tá? Não deixem passar nada. Não esqueçam de colocar o nome, turma, que algumas avaliações conceituais tem uma galera aí deixando e acaba ficando sem nota, né? Então, tomem cuidado aí, atenção, boa prova. Qualquer dúvida, podem me procurar. Beijo, beijo.